saudade, ausência, solidão. Quem nunca sentiu isso? Esses são sentimentos dolorosos por si só, mas ainda se tornam mais difíceis porque na maioria das vezes eles são sofridos sozinhos pela pessoa. Muitas vezes é difícil se abrir com outras pessoas sobre isso, ou mesmo nem há possibilidade. Mas há uma maneira muito poderosa de nós nos sentirmos acolhidos, e esse meio é a música. Wish You Were Here, da banda Pink Floyd, é uma das músicas populares mais conhecidas do mundo, e ela trata justamente sobre esses sentimentos. E os compositores David Gilmour e Roger Waters conseguiram transmitir, captar essa sensação de maneira muito incrível através da música e através de elementos da música. Com o uso, por exemplo, de efeitos sonoros, como um rádio distante, ou como uma nota pedal, ou mesmo como uma letra muito emocionante. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha para me dar uma força. Se você tem interesse em fazer aulas comigo, o link para o meu contato vai estar na descrição e no primeiro comentário. Vamos lá que eu vou explicar para vocês o que torna essa música tão poderosa. A música Wish You Were Here foi gravada e lançada no álbum de mesmo nome em 1975. Esse é um álbum do Pink Floyd que se seguiu logo depois ao Dark Side of the Moon, que foi um álbum que eles explodiram para a mídia mesmo, né? Para a população no geral, né? O Dark Side of the Moon ele ficou nas paradas de sucesso por muito tempo e fez eles ficarem ricos, famosos, né? Ou seja, atingirem um ápice musical profissional, certo? Então, o álbum seguinte eles se perguntaram muito: e agora? O que fazer? Chegamos no ápice, conseguimos o que queríamos materialmente, profissionalmente, e agora? Para onde vamos? Essa situação deixou eles desconfortáveis, porque eles perderam o rumo que eles tinham acabado de achar. Isso porque o líder que criou a banda, Syd Barrett, tinha saído do grupo, né? Ele precisou se ausentar por problemas mentais, e a banda demorou até achar a engrenagem, né, novamente, porque quem idealizou a ideia do Pink Floyd musicalmente, esteticamente, foi o Syd Barrett. Então eles tiveram que se achar novamente, né? E realmente se acharam. Com alguns álbuns seguintes, eles foram caminhando para um lado mais progressivo, menos experimental, e até chegar no Dark Side of the Moon, que é uma mistura muito balanceada do experimentalismo com a música progressiva e mesmo com a música pop. E aí bateu aquela sensação de estar perdido e também uma saudade de ter alguém para guiar, né? E a saudade do Syd Barrett, então, ficou muito forte neles, e eles resolveram colocar esse sentimento como o guia, como a engrenagem para o próximo álbum. Então, o tema do álbum Wish You Were Here é ausência, saudade, solidão. Além disso, o Roger Waters, que é o principal letrista da banda, quis colocar uma crítica, né, ácida também à indústria fonográfica, né, à indústria da produção, né, gravação, divulgação de músicas. Porque justamente quando eles ficaram mais famosos e ricos, eles perceberam como que era o esquema de entrar nesse mundo, né, que girava em torno muito do dinheiro. E o interessante é notar que eles foram visitados pelo próprio Syd Barrett durante as gravações, né, ele já estava mais gordo e careca, né, ele estava totalmente transformado, então isso chocou muito a banda, eles nem reconheceram direito o antigo companheiro. E essa ideia de ausência está ao longo de todo o álbum, né, com a música maior do álbum, que é Shine On You Crazy Diamond, que realmente ele fez em homenagem ao Syd Barrett, né, Crazy Diamond, tem o diamante logo, né, porque ele realmente teve problemas mentais, e também Wish You Were Here. E a capa do álbum, por exemplo, também, né, indica que um tá pegando fogo e o outro não, como se um parece que não estivesse ali ou estivesse a ponto de sumir dali, né, de se perder. Bem, começando a análise da música em si, a gente primeiro observa na música sons diferentes, né, efeitos, que são o quê? Estações de rádio. Para conseguir isso, David Gilmour entrou no carro dele e gravou, né, foi mudando as estações de rádio e foi gravando isso. E aí o jeito que eles colocaram na gravação parece algo bem distante, né? Parece que então o rádio esfria um pouco, é uma relação fria entre o que está sendo tocado e a pessoa que está ouvindo ali naquele plano, né? Então ele vai mudando as estações como se fosse uma coisa meio banal, vamos achar alguma coisa que eu goste aqui. Isso a gente pode até pensar que é uma crítica também à indústria fonográfica, né? Essa questão de a música ficar uma coisa muito facilmente trocável, a hora que eu quiser eu mudo, não enjoei, né, não dá uma chance para ouvir direito a música, né? Então aí já está uma crítica sim à indústria fonográfica, mas também essa ideia de estar distante de algo, né? Não estar perto de fato do que está acontecendo. E também provavelmente é uma sugestão do hábito do Syd Barrett, principalmente mais no final ali da época da banda, de ele ouvir rádio, às vezes mais de um por vez, ou mesmo TV, e colocar às vezes o chiado, né, mostrando já que ele estava realmente
com uma perturbação mental, né? Então, provavelmente também essa é uma referência a ele próprio. A gente ouve, por exemplo, algum tipo de radionovela ali, né? Um homem e uma mulher conversando sobre uma coisa banal, né? Depois a gente ouve a Quarta Sinfonia de Tchaikovsky, né? Um trechinho dela, né? Uma coisa super diferente uma da outra, até começar uma música popular, que de fato é Wish You Were Here, né? E o David Gilmour, ele gravou com um violão de 12 cordas, só que colocou um efeito de distância, como se está sendo tocado pela rádio. Então aquela música está sendo tocada na rádio. Só que aí o ouvinte, ele quer participar, né? Ele quer trazer aquilo para ele. E ele vai começar um solo de violão, né? Um solo no violão de 6 cordas. Né? Como se ele quisesse participar daquela música. E o tema desse violão de 12 cordas, então... O que a gente percebe aqui? É uma construção muito interessante em duas camadas, né? A gente tem a camada da melodia em si, do tema, né? Está sendo cantada no grave, certo? E nós temos o próprio acompanhamento que ele continua sempre que possível, né? E é uma coisa que se repete ao longo de toda essa parte, esse som. Então é isso que eu falei lá no início, isso aqui são as notas pedais. A nota pedal é uma nota que se mantém ao longo de um trecho, enquanto outras coisas vão mudando. Então a nota fica ali, enquanto outras coisas vão girando em torno dela e vai criando uma harmonia interessante, muitas vezes até dissonante. Então quando a gente para pensar nos acordes que aparecem, né? O primeiro acorde que a gente ouve é esse, que é um Mi menor com sétima. Em seguida a gente ouve um Sol maior, certo? Porque isso aqui na realidade é um pedaço do acorde de Sol maior, que ele vai deixar aqui e vai mudando em cima, né? Então, por exemplo, o próximo acorde que aparece é esse aqui, né? Ele vai fazer então aqui um Lá com sétima e quarta suspensa, né? Certo? Então, mais um acorde diferente, com uma sonoridade diferente, mas que se torna interessante e faz sentido porque ele está mantendo essa sonoridade o tempo inteiro ali. E ele vai fazer a frase conclusiva em Sol. Né? Então a gente pode concluir que esse trecho está assim em Sol maior. E qual que é essa cara de gênio desse dedilhado aqui, né? Dessa parte? É a ideia de que tem uma coisa que sempre fica ali, quietinha, no fundo, que dá a impressão que é a saudade, é o pensamento no que está faltando. E aqui está o nosso cotidiano, o que a gente, a vida que está seguindo. E aqui o que está martelando ali aquela saudade, aquele sentimento de querer que você estivesse aqui. É interessante notar que o David Gilmour, ele em shows termina em Mi menor a música, o que deixa ela um pouco mais sombria, né? Eu acho que terminar aqui deixaria ela a música um pouquinho mais pacífica, um pouco mais positiva, né? Mas ele decidiu acabar em Mi menor. Mas o que a gente ouve, no geral, nessa parte é o Sol dominando, né? Então a gente pensa que está em Sol maior mesmo. Já o solo aqui de violão, ele usa a escala pentatônica, uma escala muito comum, muito utilizada, né? Na música de rock, no blues, né? Mas aqui ela tem uma função legal de passar algo mais plano, límpido, sem muita interferência, parece, né? Ele quer passar uma sensação de calma aqui, porque a música ela é calma, né? Então ele coloca uma pentatônica que é uma escala um pouco mais bem estável, né? Ela tem notas muito estáveis, então ele escolheu aqui a pentatônica justamente por ter essa questão um pouco mais plana, pacífica. Com exceção de que ele vai usar o Dó sustenido no momento em que entra o Lá aqui, né? Ele vai fazer para simbolizar que estaria em Lá maior aqui, tá? Então ele vai usar nesse ponto aqui uma nota que não tá na escala, né? Mas é só nesse momento. Bem, aí chega o momento de o ouvinte tomar o protagonismo todo para si. Ele próprio começa a fazer a base. Vocês podem ouvir que entra um violão muito potente e aí aquela guitarra de 12 cordas do rádio começa basicamente a desaparecer. Então ele pega aquilo que está longe e traz para si. Então a sensação desse começo dessa música, essa construção da edição ali, de colocar os efeitos, é para dar essa sensação e dar uma sensação muito incrível, mesmo que as pessoas não pensem tanto nisso, inconscientemente a gente acaba sentindo. Bem, a parte da canção em si, né, que tem a letra, ela musicalmente é muito simples, né? Ela está em Sol, né? Usa muitos acordes aqui
em sol maior, sem nada, né, nenhum cromatismo, sem nenhum acorde muito ousado, né? E a melodia é muito simples, muito bonita e muito emocionante. Então é uma composição para causar uma reflexão, para causar quase um estado meditativo. Então ele não quer muitas interferências, é aquela sensação de você ficar pensando na outra pessoa, né? Então não fazia muito sentido colocar acordes muito ousados, notas muito cromáticas aqui. Então ele fez uma coisa bem tranquila, bem plana. Bem, nos interlúdios entre a parte cantada, o David Gilmour faz um solo em scat singing, né? Que ele canta junto com a guitarra, né? Ele faz só a parte, né, de sons e não coloca letras, né? Então ele vai fazer isso daqui e vai dar uma sensação bem legal assim para a música, porque não é tão comum assim uma banda de rock fazer esse tipo de coisa, né? O scat singing é bastante comum no jazz. Isso daí passa a impressão de que ele está querendo, né, se comunicar com o corpo, né, com aquela música, né? Porque ele começou tocando num violão e depois ele passa esse violão para a voz, né? Então ele está querendo mesclar. Então dá a impressão que ele vai juntando, né? O que estava longe, ele passa para o instrumento dele, depois ele passa para o próprio corpo dele. Então é uma vontade de trazer de novo aquela sensação da pessoa para perto de si. E é interessante observar a forma dessa música. Essa música tem uma forma mais atípica, né, para as canções da época, né? Porque é muito comum você ter, por exemplo, uma canção A-B, né, que tem uma parte A e aí tem o middle eight, por exemplo, que é uma pontezinha, ou que realmente é uma música que tem estrofe e refrão e ainda tem um pré-refrão, né? Isso é muito comum. E nessa música não, a música só tem uma estrofe, só tem um tipo de estrofe. A última estrofe ela é mais poderosa, até parece um refrão, mas ela é exatamente igual, tem a mesma melodia, basicamente, um pouco diferente, os acordes são os mesmos. Então eles fazem duas partes nessa música. O dedilhado David Gilmour e a estrofe. São essas duas partes que ficam alternando na música, basicamente. Falando da letra, é uma das minhas favoritas, né, do rock, assim, eu acho realmente uma poesia lindíssima. Roger Waters, incrível, né, como letrista. A canção também, uma boa parte é dele, né, a parte mais simples, inclusive, né, ele não é um cara tão arrojado, assim, em teoria musical, em composição, então dá pra ver que tem bastante influência dele nessa parte, e ele faz uma coisa muito bonita, singela, né, e passando toda aquela sensação de solidão, né, de ausência. Ele, em algumas entrevistas, disse que não é sobre o Syd Barrett, que é sobre ele mesmo, né, sobre ele estar distante dele mesmo, né, principalmente depois da fama, tudo mais, né, ele sente uma distância dele mesmo. E aquilo é uma questão, né, tipo, ele começa perguntando ali, por exemplo, você consegue distinguir o céu do inferno? Então, assim, dá pra pensar que é pro Syd Barrett, né, como se o Syd Barrett já não conseguia distinguir o que é realidade, ele não consegue mais saber o que não é verdadeiro e o que é imaginário. Mas, ao mesmo tempo, um questionamento sobre se eu estou presente, né, se eu mesmo consigo me fazer presente no aqui, no agora, ou se eu realmente vivo uma vida automática. Então, assim, ao longo de toda a letra você percebe que ele questiona isso e, né, na parte principal, né, que é a terceira estrofe, How I Wish You Were Here, né, ele fala de duas almas que estão, né, sendo fisgados pelo anzol, né, pode se encarar que realmente é para uma pessoa, você pode deixar múltiplas interpretações disso, né, ele pode estar falando de duas almas dele mesmo, né, uma que é a real e outra que é a que vive o automático. É uma letra muito humana, né, que traz muito a pessoa que é famosa ou não para a parte humana. Inclusive isso tem a ver com a própria indústria fonográfica, né, que transforma todo mundo numa coisa muito robotizada, né, mecânica, e ele quer trazer a humanidade de volta. E essa música tem um toque humano, né, um toque, por isso que é tão famosa, por isso que toca tanto a todas as pessoas, porque no final das contas nós somos humanos. Bem, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do meu canal. Comentem aqui embaixo qual é o sentimento que essa música mais traz para vocês. E se ela acalenta ou se ela às vezes até amplifica esse sentimento ruim. Ou se na realidade vocês nem acham ruim sentir esses sentimentos. Também me deem outras sugestões de músicas que vocês queiram que eu analise. Podem colocar suas críticas aqui também. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um joinha para me dar uma força, compartilhar com os amigos. Caso você queira fazer aula comigo, o link do meu contato vai estar na descrição e no primeiro comentário. Um abraço e até a próxima!